Como inovar? Reflexões a partir do cotidiano da escola. Introdução. A sociedade na qual atuamos e vivemos é caracterizada pelo avanço científico cada vez mais constante e acelerado em várias áreas do conhecimento humano. Para a discussão proposta neste vídeo, o enfoque é demonstrar que é imprescindível repensar o espaço escolar para o atendimento às novas demandas educacionais deste momento histórico, e esse caráter reflexivo deve fazer parte da estrutura educacional. Nesse sentido, rever as práticas desenvolvidas nas escolas passa a ser de suma importância ao planejamento pedagógico, entendendo que toda e qualquer proposta de inovação deve ser construída a partir dos interesses coletivos e também dos pessoais de todos os envolvidos. Para Hernandes, a inovação é um processo amplo que propõe intervir e tomar decisões que repensem e modifiquem a cultura escolar. De acordo com Viana, a inovação permite estabelecer relações significativas entre diferentes saberes, de maneira progressiva, para que se possa adquirir uma perspectiva mais elaborada e complexa da realidade. A inovação converte os lugares onde está em espaços democráticos, atrativos e estimulantes. Estimula a reflexão teórica sobre as vivências, experiências e interações. Rompe com a clássica cisão entre concepção e execução. Amplia o âmbito da autonomia pedagógica. Apela a razões e fins da educação e a sua contínua reformulação em função dos contextos específicos e mutáveis. Procura traduzir ideias na prática cotidiana, mas sem nunca esquecer a teoria, os conceitos indissociáveis. A inovação faz com que aflorem desejos, inquietações e interesses ocultos ou que passam desapercebidos pelos envolvidos no processo. É conflituosa e gera um foco de agitação intelectual permanente. Inovar é um processo complexo e amplo que requer um trabalho coletivo, embasado no desejo de melhoria da qualidade de ensino, oportunizando a aprendizagem significativa do aluno. Priscila Cruz e Rafael Parente ratificam esse pensamento. Em nossa concepção, inovar em educação é criar e implementar com sucesso novas ferramentas, metodologias ou modelos que tornem a gestão de escolas e redes mais eficientes, demonstrando melhoras efetivas na aprendizagem dos alunos. A inovação pode ou não incluir computadores, aplicativos e internet, ocorrer de baixo para cima ou, ao contrário, começar com programas de governo ou a partir de iniciativas dentro de uma sala de aula, ser incremental ou radical, relacionar-se a conteúdos, a métodos ou a gestão. Como inovar? 8 dicas importantes. Entendendo que a escola é o espaço que sistematiza e veicula a seleção cultural proposta no currículo, podemos realizar algumas reflexões sobre componentes do ambiente escolar. O intuito aqui é analisar criticamente esses itens, entendendo que é a partir deles que a inovação pode ocorrer progressivamente. 1. Implantação de metodologias ativas. Uma escola inovadora entende que as metodologias ativas são estratégias eficientes de ensino que levam os alunos a aprenderem de modo significativo por meio da resolução de problemas reais do cotidiano, utilizando ou não recursos tecnológicos. As experiências escolares baseadas no cotidiano levam o aluno a refletir, ter iniciativa e debater, possibilitando o desenvolvimento da autonomia, do engajamento, tornando o aluno protagonista de seu processo de construção de conhecimento, desde que os saberes sejam organizados de forma a garantir a progressão da aprendizagem. O uso da tecnologia contribui para que o acesso às informações aconteça de forma mais dinâmica, possibilitando a otimização do tempo em sala de aula invertida, utilizando-a como espaço para tirar dúvidas,
desenvolver projetos, realizar atividades em grupos, em pares ou individuais. Dica 2. Incentiva a curiosidade e a criatividade do aluno. Uma escola inovadora entende que conhecer os interesses dos alunos é fundamental. Nesse sentido, a roda de conversa é uma estratégia ótima, porque nela, ao discutir temas relevantes do cotidiano, o professor pode investigar quais assuntos são mais interessantes. Na introdução de uma nova temática, a formulação de perguntas atrai a atenção, podendo ser utilizada como forma dos alunos levantarem hipóteses e, no decorrer do trabalho desenvolvido, poderem validá-las ou não. Utilizar vários recursos para dinamizar o processo torna a aula descontraída. A metodologia ativa sala de aula invertida possibilita que os alunos pesquisem em casa ou em outros espaços sobre as temáticas estudadas, vivenciando novos sentidos e perspectivas sobre as mesmas. Incentivar a imaginação por meio de jogos, dinâmicas ou outras expressões artísticas estimulam a criatividade. Dica 3. Educação integral. Numa escola inovadora, o professor deve organizar atividades que desenvolvam os alunos em suas várias dimensões: intelectuais, físicas, emocionais, sociais e culturais. A educação, de acordo com a BNCC, deve garantir o atendimento ao sujeito da contemporaneidade, em suas múltiplas identidades, por meio de processos inclusivos de ensino. Cabe considerar ainda a importância da personalização do ensino, viabilizando o acesso à aprendizagem com equidade. Dica 4. Atividades coletivas. Numa escola inovadora, o professor pode organizar os alunos de maneira a potencializar a aprendizagem por meio da interação. O trabalho cooperativo pode ter vários formatos, de acordo com a proposta da aula e os interesses dos educandos. A troca de saberes e experiências nos grupos, duplas ou outros arranjos desenvolvem o trabalho colaborativo, a construção coletiva de conhecimentos e também incentiva o debate, a argumentação, a ética e o respeito entre os alunos. Dica 5. Transformar o espaço. Numa escola inovadora, além de possibilitar novas formas de posicionar os móveis de acordo com o tipo de atividade que desenvolve, o professor pode inserir atividades dinâmicas realizadas por meio de jogos, debates, seminários, excursões, visita pedagógica, demonstrando que o aprendizado pode ocorrer de várias formas e em outros espaços além dos muros da escola. Dica 6. Interação com as famílias. Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo. No entanto, a família tem suas particularidades que a diferenciam da escola e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança. No entanto, ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo. Uma escola inovadora privilegia espaços para a participação das famílias nas atividades escolares, entendendo que uma parceria de qualidade possibilita a construção de diálogos. Essa participação implica também em inserir no cotidiano escolar ações que reflitam sobre a realidade das famílias e da comunidade local, abrindo espaço de comunicação real entre educadores e famílias, fortalecendo os vínculos. Dica 7. Formação do professor. Os interlocutores de uma escola inovadora entendem que, com relação à formação continuada de professores, devem ser organizados espaços para reflexão sobre as mudanças dos paradigmas educacionais, decorrentes da nova visão do sujeito. Nesse sentido, é importante privilegiar o entendimento de que docentes são agentes de mudança e as inovações serão implantadas num clima de colaboração. Além disso, é preciso ainda realizar uma troca constante de experiência entre os pares,
repensando concepções de ensino a partir de um enfoque teórico que possibilite o embasamento da prática. A escola mobiliza as capacidades cognitivas e afetivas dos professores, procurando formar comunidades de aprendizagem com os grupos docentes, possibilitando situações que permitam aos professores a aprender a pensar e a agir, instituindo modalidade de intervenção social, abandonando a concepção de formação individual e técnica e baseando-se na colaboração e no trabalho em equipe, capaz de gerar alternância entre teoria e prática por via experiencial e por via simbólica, de enriquecimento através das situações reais de trabalho. Dica 8. Gestão democrática. Uma escola democrática e inovadora abre espaço para a discussão dos paradigmas contemporâneos e seus impactos no cotidiano das escolas, de forma a garantir que haja participação de todos os interlocutores. Esse procedimento deve ser constante e não apenas na formulação do projeto político-pedagógico. A construção coletiva da autonomia de professores e educandos deve ser garantida por meio de trocas cooperativas, incentivando o trabalho em grupo, o respeito ao antagônico e os princípios que regem a democracia: igualdade, equidade, solidariedade, justiça e liberdade. Até a próxima, pessoal!